Os maias formaram uma das civilizações mais fascinantes e complexas da Mesoamérica, construindo cidades esplendorosas, desenvolvendo um sistema avançado de escrita e dominando astronomia e matemática, muito antes de qualquer outra civilização do Novo Mundo. No entanto, entre os séculos 8 e 9, uma civilização pode experimentar um declínio enigmático. Cidades que antes eram repletas de vida, como Tikal, Copan e Palenque, foram gradualmente abandonadas. As causas exatas do desaparecimento dos maias intrigaram cientistas e historiadores por séculos. Este documentário explora as possíveis razões para o colapso dessa grandiosa civilização. Com base em estudos destruídos, climáticos e culturais, desvendaremos as camadas deste mistério, oferecendo uma visão detalhada das teorias e evidências que tentarão explicar por que as maias desapareceram. Os maias atingiram seu pico entre 250 e 900 d.C., durante o chamado período clássico. Nesse período, as cidades-estado maias floresceram em territórios que hoje englobam o sul do México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. As cidades eram independentes, cada uma com seu próprio governante, mas ligadas a uma rede de comércio e cultura compartilhada. Suas construções monumentais, como pirâmides e templos, refletem uma sociedade profundamente ligada à religião e aos ciclos naturais. Contudo, assim como os recursos naturais e a população cresceram, também aumentaram as pressões internas. Os estudos acreditam que as cidades podem enfrentar dificuldades em sustentar o capitalismo cada vez maior. Além disso, os recursos naturais provenientes de se tornarem escassos em algumas regiões, o que poderiam ter contribuído para a instabilidade e o declínio. A disputa entre cidades também levou a conflitos que poderiam prejudicar a civilização como um todo. Uma das teorias mais aceitas sugere que as mudanças climáticas severas foram fundamentais para o colapso da civilização maia. Evidências geológicas, como a análise de sedimentos em lagos e estalagmites em cavernas, indicam que houve períodos de seca extrema e prolongada na região dos maias, especialmente entre os anos 800 e 1000. A dependência dos maias da agricultura, baseada principalmente no cultivo de milho, feijão e abóbora, fez com que eles fossem extremamente vulneráveis à falta de chuvas. Sem água, as colheitas obtiveram fracasso, levando a uma crise alimentar que agravou as despesas sociais e políticas. Os maias, que construíram sistemas de irrigação e reservatórios de água aprimorados, não estavam preparados para uma seca de proporções tão devastadoras. A escassez de alimentos e água potável criou uma série de conflitos internos que surgiram para o abandono das cidades. Outra teoria relevante para o colapso maia é a de que conflitos internos e guerras entre cidades-estado enfraqueceram a civilização. Documentos e artefatos encontrados revelam que os maias eram guerreiros e que rivalidades entre diferentes cidades não eram fáceis. À medida que as taxas aumentavam, possivelmente em razão da disputa por recursos cada vez mais escassos, as guerras se tornavam mais frequentes e violentas. Conflitos em grande escala destruíram a sociedade maia, levando ao enfraquecimento das estruturas de poder e à perda de população. A liderança ao poder central começou a enfraquecer, e as lideranças viram-se incapazes de controlar as revoltas e garantir a estabilidade. Esse cenário de guerra e conflitos tribais teria contribuído para o abandono das cidades e a fragmentação da sociedade maia. As maias desenvolveram práticas agrícolas avançadas para sustentar uma grande população, mas essas mesmas práticas podem ter contribuído para o colapso da civilização. O sistema de agricultura maia incluía técnicas como a milpa, agricultura de corte e queima, que fornece nutrientes ao solo, mas proporciona um longo período de descanso para evitar a exaustão. Com o crescimento populacional, os agricultores passaram a usar intensamente o solo sem o tempo adequado de recuperação. A manipulação do solo e o desmatamento em larga escala, praticados para abrir espaço para novas áreas agrícolas e de construção, resultaram na perda de biodiversidade e em solos estéreos. Isso impediu a capacidade dos maiores de produzir alimentos e agravou as crises já causadas pela seca. Dessa forma, uma civilização se viu cada vez mais fragilizada, à medida que seus recursos naturais se esgotavam. A religião e a política eram profundamente entrelaçadas na sociedade maia,
e os governantes eram vistos como intermediários entre os deuses e o povo. Quando as secas e outros desastres naturais começaram a castigar as cidades, muitos maias podem ter perdido a fé nos seus governantes. Afinal, esses líderes eram os responsáveis por manter o equilíbrio cósmico e garantir boas colheitas e chuvas. A desconfiança na realidade e nas instituições políticas contribuíram para o colapso, já que o sistema de governo, baseado na visualização do poder, começou a se desintegrar. Com a perda de legitimidade, os governantes foram incapazes de manter o controle e a coesão social, e as cidades-estado foram abandonadas, uma a uma, enquanto as pessoas migravam em busca de lugares mais habitáveis. Apesar do colapso das cidades maiores, a civilização não desapareceu completamente. Muitos dos descendentes dos antigos maias ainda vivem na região, preservando parte da língua, cultura e tradições de seus antepassados. A língua maia ainda era falada por milhares de pessoas, e a cultura maia continua a ser uma parte importante da identidade de muitos povos da América Central. Hoje, o legado dos maias está preservado nas ruínas de suas cidades, nos avanços que deixaram na astronomia, na matemática e em seu complexo calendário. A civilização pode nos lembrar da fragilidade das sociedades humanas diante das forças naturais e das consequências das escolhas que causam em relação aos nossos recursos. O desaparecimento dos maias não foi resultado de um único fator, mas sim uma combinação de elementos complexos que incluíram mudanças climáticas, conflitos internos, práticas agrícolas insustentáveis e uma desestruturação política. Cada peça do quebra-cabeça contribuiu para o colapso de uma civilização que, por séculos, dominou a região com sabedoria e poder. O mistério do desaparecimento dos maias continua fascinante e intrigante, mostrando como até mesmo as civilizações mais avançadas podem ser vulneráveis às mudanças em seu ambiente e em suas próprias estruturas internas. Estudar o fim dessa civilização é uma forma de aprender com o passado e refletir sobre a resiliência e os desafios que a nossa própria sociedade enfrentará.